Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte, um podcast para a gente falar de Sul-Americana, de Libertadores, né? Temos classificados aí já rubro-negros, né? Rubro-negros classificados tanto em Copa Sul-Americana como em Copa Libertadores. Falar rapidamente, né? Ficou faltando o jogo da segunda-feira do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Santos. O Santos venceu fora de casa, né? Gol nos acréscimos e a primeira vitória do Lisca, né? Nessa era Lisca doido no Santos, a primeira vitória, o Lisca até brincou, né? Depois em coletiva. Vocês falam que eu não ganhei fora de casa, mas também não perdi, né? Isso vocês não falam. O Lisca é um personagem. Como é bom ter esses personagens no futebol, né? É como é bom. Pô, por exemplo, eu sinto falta do Renato Gaúcho treinando uma equipe, né? Com seus comentários irreverentes. Muita gente não gosta, né? Muita gente também não gosta nem da sua forma de treinar. Mas enfim, tem gente que fala que ele nem treina, né? Mas enfim, cara, são pessoas que, na minha opinião, fazem falta, né? O futebol acho que falta muita pessoa com personalidade que vai lá e que fala mesmo, que deixa a sua opinião, né? Que não passa por mil filtros, né? De assessoria de imprensa. O cara vai lá, fala mesmo. O Lisca, cara, é impressionante. É um deleite, né? Você vê a entrevista do Lisca doido, é uma delícia, né? É só comentário bom. E quando ele tá feliz e quando ele tá bravo. É muito bom, o Santos vence, permanece ali na nona colocação, encostado em pontuação com o Bragantino, né? Mirando, o Lisca falou, né? Mirando uma vaga na Libertadores, por que não? Eu acho que não é impossível, mas pelo elenco que o Santos tem, pelas dificuldades, né? Tá muito parelho com outras equipes, é óbvio que vai ser uma briga que vai ser rodada após rodada, mas não acho que é um negócio absurdo, um negócio que eu falava aqui, né? No início do campeonato, ainda com o Fabian Bustos, o Santos chegou muito perto da liderança do campeonato e a gente falava aqui, né? E outras pessoas também falavam. Cara, essa pontuação que o Santos está fazendo agora, que os outros estão vacilando e o Santos está pontuando, mesma coisa fez o Corinthians, são pontos que vão se pagar no futuro. E hoje a gente vê o resultado disso, né? A gente vê equipes que não fizeram seu papel e tendo que correr atrás do prejuízo hoje, como é o caso de Fortaleza, por exemplo, né? E você vê equipes como o Santos que começaram muito bem e hoje vivem a sua realidade, né? Lá no meio do pelotão, que é o Santos. Então, tudo que o Santos fez no início do campeonato, quando estava todo mundo meio anestesiado, é comecinho, é a primeira rodada, o Santos foi lá, fez o seu papel, praticou um bom futebol naquela época, é verdade, depois caiu bastante. Então, assim, a gente tem esperança de que o Santos possa retomar um bom futebol. É óbvio que competir com essas equipes que estão no G6, eu acho complicado, né? Pela força do elenco, né? Os treinadores, não é à toa que estão no G6. E ainda tem o Atlético Mineiro e o Bragantino, né? Que não estão no G6, mas são equipes que, pela estrutura, pelo treinador que tem, né? Tem condições de também brigar por G6. Então, assim, vai ser briga que vai ser pau a pau, mas eu acho que é possível. O Lisca não está doido nesse objetivo dele. Eu acho que tem que mirar alto mesmo. Difícil vai ser, isso vai ser difícil para todo mundo. Mas eu acho que tem que ter ambição, né? Se o campeonato te permite em pontuação sonhar com isso, por que não? E ficar ali, sétimo, oitavo, né? Até nono, de repente abrir algumas vagas, o Santos se classifica para uma pré-Libertadores, né? O Santos consegue se classificar. Então é importante estar nessa briga, estar nesse pelotão, porque dependendo do que acontecer, né, dos campeões das Copas, é capaz de abrir mais uma vaga e o Santos conseguir a sua classificação de fato para a Libertadores. Tá? Vamos pular para a Copa Sul-Americana, porque o Atlético Goianiense passou o carreto para cima do Nacional, hein? É impressionante. Primeiro jogo já tinha vencido o Nacional fora de casa, venceu lá no Uruguai, e agora jogo da volta, jogando em Goiânia, não tomou conhecimento. Assim, a gente fala não tomou conhecimento porque o placar ele contribui muito, um placar muito elástico. Mas quando o Atlético fez o seu 3-0, o Nacional começou a voltar para o jogo, né? Começou a tentar incendiar o jogo. O goleiro Renan teve que fazer boas defesas. Isso é importante destacar. Pô, se de repente. É óbvio que, assim, no placar agregado era um 4-0. E, moralmente, você sabe que é praticamente impossível. Mas se faz um gol e incender a partida, né? E aí os caras ia ficar um jogo truncado, ia ficar um jogo pegado, bastante confusão. De jeito que
clima de, cara, de jogo de competição sul-americana, né? Muito pegado, muita catimba, muita provocação. O Atlético teve a sua competência de segurar esse momento de um pouco mais de ímpeto do Nacional. Que se eu falo, se o Nacional faz um gol ali, naquele momento o negócio ia incendiar, né? Os caras iam ficar malucos. Segurou bem, o Jorginho até falou sobre isso, né? Eles, pô, a gente. E eu. Cara, assim, eu acho que o Jorginho foi muito bem na sua estratégia. Muito bem, porque, pô, você é muito natural. Pô, você vem fora de casa, você vem pro jogo da volta lá do seu torcedor, o que eu vou fazer? Eu vou jogar pelo resultado. E o Jorginho ele falou, cara, 1-0 não é nada, né? 1-0 não é nada. A gente sabia que era um jogo complicado, então marcou em linhas altas. Pô, pra mim é uma. Eu gosto muito quando os treinadores sempre falam do aspecto tático nas coletivas. Aí o Jorginho falou, cara, a gente manteve as linhas altas, porque a gente sabia que era um resultado que poderia ser revertido muito tranquilamente, né? Pelo Nacional. E manteve as linhas altas, conseguiu fazer essa pressão. Depois de fazer o gol, ele falou, teve um dado momento que os atacantes do Nacional não voltavam mais para marcar, a gente com as linhas altas, a gente foi pressionando e foi fazendo um segundo, foi fazendo um terceiro, então assim, eles meio que se perderam no jogo, a gente continuou buscando o resultado, né? Um jogo que foi se desenhando pro Atlético Goianiense e tá certo o Jorginho, cara. E ele falou também da questão da gestão do elenco, né? A gente não via conseguindo fazer isso, agora que a gente está conseguindo fazer isso melhor, a gente já começa a colher bons resultados, né? Vencemos fora de casa no Uruguai, vencemos em casa no Campeonato Brasileiro, agora vencemos de novo. Então, cara, muito bacana o trabalho que está fazendo o Jorginho. Espero eu que ele consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma equipe que tem condições de se recuperar, tá? Tá brigando pelas 3 competições, tá no pelotão ali, né? Tá na zona do rebaixamento, sim, mas tá no pelotão, tá muito próximo, né? Assim, vai brigar, obviamente, rodada após rodada para sair. Eu acho que tem condição de sair. Obviamente que com essa gestão do elenco, que é muito complicada e que o Jorginho falou que conseguiu fazer, se conseguir manter essa pegada, eu acho legal, acho que consegue sair dessa situação que é bastante complicada, né? Tá todo mundo muito próximo, por isso que a gente fala assim, é muito difícil, mas, né? A equipe já mostrou qualidade e segue mostrando, pelo menos nas Copas a gente vê um Atlético com outra mentalidade, né? Ele falou, pô, os jogadores têm se mostrado como um time muito copeiro, né? E de fato, um time que, cara, assim, nas Copas tá indo muito bem, né? Pode complicar a vida de muita gente. Eu acho que não é absurdo, né? Não é absurdo dizer que a Copa do Brasil eu acho mais complicado, mas a Sul-Americana eu não acho absurdo dizer que o Dragão pode competir pelo jeito. Pode, tá? Pode. Óbvio que até lá é um caminho muito distante, né? Mas pode competir. Copa do Brasil eu não coloco porque, cara, assim, os times que estão na Copa do Brasil é realmente muito delicado, né? Mas não acho impossível também. Aqui que a gente sempre fala, num mata-mata, né? Uma noite mal jogada pode custar muito caro, como que aconteceu o Corinthians na Copa do Brasil, né? Quem iria imaginar? A gente falava, o Corinthians é muito favorito. Uma noite mal jogada, é óbvio que a disputa ainda não acabou. Tem o jogo da volta em Itaquera, o Corinthians pode reverter, eu acho muito difícil, né? Mas pode reverter. E se reverter, pô, a gente vai falar, pô, o favoritismo no final acabou se comprovando. Mas se não se reverter, aqui a gente vai falar, pô, é uma noite mal jogada. Aquele jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense custou caro, custou a classificação. Então, assim, uma noite mal jogada é possível, né? É possível, assim. Não acho que. Tem que ir rodada após rodada. Eu acho que tem que seguir na humildade, como eles estão fazendo, rodada após rodada, com os pés no chão. Eu acho que dá para sonhar com coisas mais altas. Se não com título, pelo menos com premiação. Você ir avançando é uma premiação importante, é grana que certamente ajuda a equipe, não só na questão das dívidas, mas também na contratação de reforços. Então a gente obviamente fica na torcida e espero também que consiga sair dessa situação complicada no Campeonato Brasileiro, porque senão chega uma hora que a conta chega. Pô, agora não dá mais, né? Eu imagino que eles tenham lá no planejamento, cara, a gente tem até essa rodada para eventualmente abrir mão do Campeonato Brasileiro. A partir dessa rodada é derradeiro. Aí eu foco 100%, vai ter que pôr time em reserva nas Copas, se ainda estiver nas Copas até lá. Então acho que, imagino eu,
que eles tenham esse planejamento. Imagino. A gente não sabe, obviamente que a gente não tá lá. Mas espero que tenha. Porque senão pode custar caro, né? Pode custar muito caro. Mas enfim, passou muito bem pelo Nacional. Cara, assim, pra mim era um jogo muito difícil. E o Atlético Goianiense tirou de letra, cara. Assim, passou com uma tranquilidade, com uma maturidade, né? Maturidade e personalidade, né? Isso que é importante. Time que tá mostrando muita personalidade nessa Copa Sul-Americana. Enfrentou, cara, assim, um time que, assim, é uma bagunça, né? Esse Nacional do Uruguai, mas, pô, tinha uma atração especial, né? Luizito Soares tinha uma atração especial, né? No banco de reservas, chegou a entrar dentro de campo. Então, cara, assim, tinha uma atração especial, mas quem foi o protagonista foi o Dragão. E, cara, bela classificação, rubro-negro, falei, noite de classificação de rubro-negros. Na Copa Sul-Americana passou o Atlético Goianiense e na Libertadores deu a lógica, o Flamengo passou pelo Corinthians, já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa, né, na Neoquímica Arena, e nesse segundo jogo, no Maracanã, assim, a vitória, ela era assim, a gente imaginava, antes da bola rolar, né, a vitória era uma questão de tempo e no jogo foi isso que aconteceu, a vitória foi uma questão, eu não entendi a escalação inicial do Vitor Pereira, na minha opinião, ele errou. E só que assim, é fácil falar depois do jogo, né? Depois do jogo é fácil falar, mas quando sai a escalação, a gente ficou olhando e fala, pô, errou, cara. Era pra ele ter entrado com o Renato Augusto, porque depois aí agora pós-jogo, qual foi o melhor momento do Corinthians no jogo? Foi o primeiro tempo. Primeiro tempo que o Flamengo tava jogando meio pro gasto, né? Não tava jogando mal, na minha opinião, mas o Flamengo tava jogando, assim, era um amistoso de luxo, né? O time claramente se poupando, se preservando, né? O Dorival, ele não poupou. O Dorival também não ia ser maluco de fazer isso e desrespeitar o Corinthians. Não, ele entrou com o time titular, cara, assim, eles entraram num clima de amistoso, né? Sem se estressar demais, sem se matar demais. E neste momento, foi nesse momento, assim, de uma certa paz de espírito do Flamengo, que o Corinthians foi pra cima, foi crescendo no jogo. Não acho que teve lance de muito perigo, teve oportunidade de tentar fazer o gol, mas não acho que teve lance de perigo. Talvez o lance mais perigoso tenha sido uma jogada do Adson, só que assim, ele estava muito sem ângulo, acho que dificilmente ele faria aquele gol, só se não tivesse goleiro, né? Aí o Santos no reflexo pegou, mas assim, muito sem ângulo, uma jogada difícil, tentou criar outras oportunidades, a bola não foi direto ao gol, quando foi muito fraco, foi muito mascada. Assim, foi o melhor momento do Corinthians no jogo. Sim, e no conjunto geral até. Se o Renato Augusto tivesse começado a partida, se o Corinthians faz um gol no primeiro tempo, nesse momento que o Flamengo ainda tava, sabe, curtindo aquele momento, aquela vibe, tá um pouquinho mais, não digo desligado, mas tá um pouquinho devagar, né? Pô, assim, vamos curtir a partida, né? Vamos sentir a torcida e tudo mais. De novo, na minha opinião, não jogou mal e não acho que desrespeitou o Corinthians. Eu acho que o time entrou para realmente não se desgastar. Porque, né, tem que mirar também o Campeonato Brasileiro. Já estava praticamente classificado. Não dá para entrar com o time em reserva, né, para não falar que é soberbo. E também não dá para se matar, né? Vamos entrar para fazer 4-0. Se quisesse, poderia ter feito, mas aí poderia custar um jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro. Então, cara, o time entrou numa frequência ok, né? Uma paz de espírito, zen, paz e amor. Corinthians, eu falei, neste momento ele tenta crescendo, por isso que eu digo, antes da bola rolar, quando a gente vê a escalação inicial, falou, pô, por que não começa com o Renato Augusto? Pelo amor de Deus, né? Porque é a hora que você tem esses primeiros 15 minutos de jogo, que o time todo tá descansado, que de repente você faz um gol, você acendeu o jogo. Cara, assim, eu de verdade eu não consigo entender a lógica, assim, do Vitor Pereira em colocar esses caras no segundo tempo. Eu acho que a lógica para ele, assim, você pega o time mais... Ele jogou o segundo tempo da partida passada, então ele tem que entrar no segundo tempo do segundo jogo. Ou é isso, ou ele pensa, pô, eu vou pegar o time do Flamengo um pouco mais cansado, né? Jogou o primeiro tempo inteiro, então ele entra um pouco mais cansado contra um atleta que não tá 100% fisicamente, vai dar match, né? Pega um atleta que não tá 100% contra um time que não tá 100%, mas que já tá cansado, pode ser que dê resultado. E assim, fala assim, depois do jogo, bola rolar, é fácil falar, mas
antes da bola rolar, e não só eu vejo outros comentaristas falando também, cara, por que cargas d'água não começou com o Renato Augusto? Tira ele no segundo tempo. Se existe essa problemática, essa preocupação de, pô, ele vai se desgastar, porque é o que ele falou, né? O VP, o Vitor Pereira falou, que assim, é custoso, assim, custoso. Pô, a gente jogou um jogo de final de semana, isso custa, né? Em termos físicos, recuperação, tudo mais, isso é algo que custa caro, né? Infelizmente não consigo contar com todos os jogadores, mas cara, assim, é uma coisa que o Vampeta falou, né, no comentarista da Jovem Pan. Cara, assim, tem momentos da temporada que você tem que falar, pô, vou pro sacrifício, né? E não acho que o Renato Augusto tinha que jogar os 90 minutos, mas pô, começa o jogo, né? Quando o time todo está descansado, o time do Flamengo também está descansado, sim, mas o time do Corinthians todo está descansado, né? Você começa o jogo em alta frequência, tenta um gol nos primeiros 15 minutos, porque se consegue incender a partida, a partida ganha outro contexto. E pela forma como o Flamengo iniciou, assim, fica muito. Agora, de novo, assim, vou ser repetitivo, como diria o Mauro Betti. Após a bola rolar, fica muito óbvio que foi estratégia errada, porque o Flamengo entrou mais devagar no jogo. E se tivesse o Renato Augusto ali, eventualmente, por que não? Né? Por que não? De conseguir uma bola ali pro Yuri Alberto, conseguir uma bola alçada pro William, enfim, né? Não sei. Assim, é pura especulação, mas assim, são coisas que eu de verdade não entendo, né? E assim, antes da bola rolar também, pra gente era muito difícil e isso acabou se confirmando, né? O Flamengo consegue, até no começo do segundo tempo, o Corinthians até entrou bem de novo, mas o Flamengo consegue um gol com o Pedro, cara. O Arrascaeta é brincadeira, velho. O Arrascaeta, ele é de outro planeta, cara. O passe que ele dá ali pro Pedro é um absurdo. É um absurdo. Né? Ele dá um passe de 3 dedos, a bola faz uma curva, cara. E assim, porra, não dá nem pra descrever, assim. Procura o lance, porque ele faz o passe com a perna direita, né? Em direção, a bola faz uma curva para a direita. Ele faz um passe com a perna direita, a bola de 3 dedos, a bola faz uma curva para a direita, né? Sai assim, a bola foge da linha de zaga do Corinthians e chega no Pedro lá na frente, né? Então, cara, assim, o cara é muito diferente, né? O Arrascaeta é brincadeira, né? Ele é muito diferente, o Flamengo faz o seu gol e aí acaba o jogo, né? Aí não tem mais, não tem. Aí o Corinthians já desmonta, né? Tem o Bruno Mendes expulso de um lance, pô, sem pé nem cabeça, né? Mete o braço na bola ali. Assim, até vendo o lance, parece que. Primeira vez que eu vi o lance, parecia que na disputa ali com o Pedro, né? Se eu não me engano, o Pedro ele coloca o braço dele por baixo, por um ângulo, né? E aí isso faz o braço do Bruno Mendes levantar, mas ele pega outro ângulo de câmera, não. Ele, de fato, ele abre o braço estabanado e ali não tem como te salvar, cara. Não tem como dizer, pô, não, é movimento natural, ele tá na disputa de bola. Ele levanta o braço porque ele tá na disputa de bola. Pra mim, ele não tem intenção clara e óbvia de vou meter o braço na bola. Mas, cara, mas é irresponsável, né? Pra que ele levanta o braço naquela altura? O Pedro não levantou o braço naquela altura. É óbvio que o Pedro é muito mais alto, é muito melhor no jogo de corpo, mas, cara, sem querer é o que eu falo. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti, sem querer também causa expulsão. Então foi responsável no lance, eu acho que foi merecido o cartão vermelho. E a gente pode dizer, pô, não foi intencional, mas, cara, eu acho que foi muito estabanado no lance. E foi o primeiro ângulo de câmera que eu vi. Parecia que nessa disputa com o Pedro, ele meio que o braço do Pedro está embaixo do braço dele. E na disputa o Pedro sobe o braço dele e o braço do Bruno Mendes sobe também e bate na bola. Mas aí você vê por outro ângulo, fica claro que ele colocou o braço na bola ali, porque foi estabanado na disputa de bola, né? E aí acabou o jogo mesmo. Aí acabou o jogo de vez, né? O Gabigol ainda teve uma bela chance ali. O Cássio fez uma defesaça, hein? Caraca, o Cássio tá com reflexo em dia. Impressionante, cara. Depois daquela fase ruim, com aquela confusão lá, com aquele, né, do torcedor ameaçando a esposa do Cássio, cara, impressionante o nível que o Cássio chegou, cara. Essa defesa que ele faz, eu não sei nem se a bola do Gabigol iria pro gol, eu acho que ia, né?
E, cara, ele dá um pulo ali, cara, que é de um garoto de, pô, sei lá, velho, de 19, 20 anos, velho. É impressionante o reflexo do Cássio, cara. Assim, o cara é um animal, velho. Ele é um monstro. Animal no bom sentido. É um monstro, cara. É um monstro. Gigante Cássio. Impressionante, cara. Impressionante. Poderia ser pior o resultado final, mas a lógica acabou prevalecendo. O Flamengo venceu mais uma vez, fazendo uma partida amistosa, na minha opinião. Amistosa. Não jogou mal, mas também não jogou para golear, jogou para se poupar. Eu acho que isso que é o bacana. O Flamengo jogou para se poupar, mirando o jogo de final de semana do Campeonato Brasileiro já. Não vamos se desgastar, vamos, né, dar uma preservada fisicamente. Tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, né? Depois enfrenta o Atlético Paranaense de novo pela Copa do Brasil. Então tem uma sequência complicada. Fica no Rio de Janeiro, né? Aproveita, já tem aquela questão logística, né? Não vai pegar no cansaço. Fez um jogo que o Flamengo também não se desgastou. Então tem tudo para fazer uma grande partida no final de semana, né? Domingo no Maracanã contra a equipe do Furacão do Atlético Paranaense, né? E aí, acabou dando a lógica, o Flamengo passa e eu acho que passa tranquilo pelo Corinthians. O Corinthians, eu acho que ele, como o Vitor Pereira disse, foi eliminado no segundo tempo do primeiro jogo, né? Acho que sim, cara, assim, acho que não tinha nem, na verdade, eu acho que não tinha como competir muito mesmo, assim, a diferença técnica, não só a diferença de jogador, né, técnica de jogador, mas em termos de futebol jogado, né, o nível que o Flamengo atingiu hoje é um nível que o Corinthians nunca atingiu, nunca atingiu. O Corinthians é o vice colocado de momento no Brasileirão, chegou até quartas de final de Libertadores, chegou até quartas de final de Copa do Brasil, mas o Corinthians nunca jogou um futebol, tirando vamos ser justos, vai, tirando chegar às quartas de final da Copa do Brasil, onde goleou o Santos por 4-0, tirando isso aí. Mas, pô, chegou na Libertadores, cara, segunda pior campanha de uma equipe brasileira na fase de grupos, né? Apenas 2 vitórias, 5 gols. Cara, assim, não tinha condição, cara. Não dá para comparar o Corinthians com o Flamengo. Não dá. Assim, e não é desrespeito, não é demérito. O Corinthians, quando a gente teorizava esse confronto, né? Quando se definiu esse confronto do Corinthians contra o Flamengo, o que a gente teorizava? Pô, vai chegar reforços, né? Vai chegar o Yuri Alberto naquele momento. Pode voltar, vai voltar. A gente não falava pode, a gente já imaginava que fosse voltar. Vai voltar o Renato Augusto, vai voltar o Maicon, né? Então o Corinthians vai estar muito forte para esse duelo. E a gente, pô, no imaginário fazia esse embate. Cara, vai ser um embate muito legal, vai ser um partidaço. E a verdade é que isso acabou não se concretizando. O Renato Augusto não se recuperou, o Maicon se machucou. Chegando no Renato Augusto, pô, se recuperou, mas não tá 100%, né? A gente imaginava que ele estaria... Pô, eu pelo menos não achava que ele estaria 100%, mas sei lá, eu imaginava que ele chegaria nesse confronto, isso já no primeiro jogo, com seus 80% pelo menos. E aí, pô, ia dar jogo, né? Aí ia dar um caldo, né? Ia ser um negócio um pouco mais complicado, com o Yuri Alberto na frente, dando uma canseira na zaga do Flamengo, né? Um imponderável pode acontecer, enfim. Renato Augusto, muita qualidade de passe, então, assim, era sempre algo que a gente teorizava. Isso de fato nunca se concretizou. E o Flamengo, com seus reforços, ficou ainda mais forte, né? Ficou, naquela altura, a gente nem pensava em Vidal, por exemplo. Óbvio que o namoro com o Vidal já acontecia, mas eu, por exemplo, achava que não ia rolar, né? Eu achava que não ia acontecer. Acabou acontecendo. Everton Cebolinha, que ainda não vingou, precisa de tempo, obviamente, né? Então, cara, assim, o Flamengo ficou mais forte, o Corinthians ficou mais fraco, na teoria. Porque perdeu jogadores por lesão e o Flamengo contratou grandes jogadores, né? Então ficou um duelo muito desigual, cara. Muito desigual. Acho que o Corinthians chegou onde podia chegar, perdeu de quem podia ter perdido, fez uma bela participação, foi longe em virtude da situação, das circunstâncias, né? Porque, poxa, a forma como o Corinthians enfrentou o Boca era absurdo, cara. Assim, um time praticamente todo reserva. Foi um absurdo. O que o Corinthians fez foi heróico, né? Mas aí chegou onde foi possível. Contra um grande adversário. Para mim, o Flamengo é super favorito
nesse lado da chave a chegar na final, tá? Quem quer que passe, né? Vão ter o confronto aí do outro lado da chave. Tadieres e Vélez, né? Eles vão definir aí quem vai encarar o Flamengo, independentemente de quem passe. Para mim, o Flamengo é muito favorito. O outro lado eu acho que tá muito difícil, assim, tá muito complicado, né? Tem Palmeiras e Galo, e Estudiantes e Atlético Paranaense, e quem quer que passe, eu não vejo, assim, óbvio que a gente hoje, quem passar de Palmeiras e Galo provavelmente deve ser o finalista, mas, cara, assim, do outro lado tem ou Estudiantes ou Furacão, cara, assim, quem quer que vá fazer essa semifinal vai ser duelo duro, cara, não vai ser uma parada fácil, né? A saída do Boca e do River, que também não foram competentes, é verdade, o Flamengo não tem nada a ver com isso, mas a saída tanto de Boca quanto de River do outro lado, na minha opinião, enfraqueceu a chave. Na teoria, tá? Isso, pô, com todo respeito, não tô querendo dizer que, pô, o Flamengo deu sorte. Não, os outros não tiveram competência. O lado da chave do Flamengo era extremamente complicado também. Pô, poderia enfrentar o Boca agora em vez do Corinthians. Assim, eu imagino que o duelo ia ser muito mais complicado pelo aspecto mental que o Boca ia fazer em termos de incendiar o jogo, né? Catimba, sabe que o outro time é superior, coloca os times na pilha, né? Tenta pilhar o time adversário e vai dessa forma, que eu acho que vai acontecer, tá? Quem passar de Tadieres e Vélez, os caras vão entrar no jogo mental. Eles sabem que tecnicamente não tem como. Não dá. Se você for bater tecnicamente de frente com o Flamengo, você vai tomar um passeio, você vai tomar um atropelo. Então os caras vão pro jogo mental, mano. Certamente que vão. Eles vão pra catimba, vão pra confusão, enfim. Então é jogo, cara, assim, os dois lados da chave, obviamente, é jogo bom. Amanhã, que eu falei, tem a definição desse semifinalista do Flamengo. Vai ter Palmeiras e Galo. A gente vai acompanhar tudo. E, cara, parabéns aos classificados aí, os rubro-negros, né? Tanto Flamengo quanto Atlético Goianiense. Amanhã a gente tá de volta, acompanhar tudo aí de Libertadores e Sul-Americano, porque o São Paulo também entra em campo, né? São Paulo e Ceará, Ceará e São Paulo vão definir aí quem se classifica também na Sul-Americana. Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.